Buenas! Há muito tempo mesmo que eu sonho em conhecer a Bolívia. 17 anos atrás eu cheguei a comprar uma passagem para cá, mas no último momento tive que mudar os planos. Eu vou circular por La Paz e também por El Alto, uma outra cidade que nasceu na periferia da capital boliviana. Eu teria vindo para cá tranquilamente, só para ficar sentado, viajando na paisagem. Buenos días, en realidad sigue siendo 10. Adelante. Se nos fue la comunicación. Matilde, volvemos con usted para cerrar algunos de estos temas. Yo tengo un minutito Isso se eu fosse outra pessoa, porque acho que eu não conseguiria não investigar sobre a capacidade que os passeños e altenhos desenvolveram para derrubar governos. Os passeños são os de La Paz, os altenhos são os moradores de El Alto. Algo que nos falta a nós brasileiros, que é mais mobilização política, mais iniciativas, mais contestação, mais gana mesmo para lutar contra modelos tortos. Curiosamente, isso tudo sobra nessa parte da Bolívia. Talvez haja excesso por aqui. Eu digo isso baseado em estatísticas, já que eu não tenho a menor capacidade, nem quero julgar o sobe e desce frequente na política desse país. La Paz e El Alto ficam perto do Brasil, mas não fosse pela familiaridade com a língua espanhola, eu estaria me sentindo exatamente igual a quando desembarquei no Laos, no Camboja, na Mongólia. Essa viagem à Bolívia foi em maio de 2006. Claro que eu cheguei lá sabendo que ia conhecer um país bem pobre, claro que eu também já tinha lido sobre a força das mobilizações populares, e ainda assim eu tive surpresa atrás de surpresa nessa primeira vez em que eu pisei em solo boliviano. Aqui no Brasil, eu converso hoje com o ator Fernando Arce, nascido na Bolívia e morador do Rio de Janeiro. Há pouco mais de um ano, Fernando vivia em La Paz. Eu conto com a ajuda dele para falar de um país onde nada parece muito simples e por isso mesmo é tão fascinante. Para se adaptar logo à altitude, coma pouquinho, ande devagarzinho e, na dúvida, se mantenha sozinho. Essa é uma dica que eu li e achei curiosa assim que eu cheguei a La Paz, a capital mais alta do mundo. Eu estou em plena Cordilheira dos Andes, quase 4.000 metros acima do nível do mar. O vulcão Illimani, já extinto, tem mais de 6.000 metros. Segundo a tradição boliviana, ele é o guardião da cidade. Faz frio, venta bastante e falta ar. Eu nunca tinha estado em um lugar onde a atmosfera tivesse tão pouca concentração de oxigênio. Carregar a câmera para lá e para cá, coisa que há muitos anos eu estou habituado a fazer, aqui em La Paz se transforma numa tarefa incrivelmente cansativa. O ar rarefeito, para quem não está acostumado, causa fadiga, tonteiras e muita dor de cabeça. La Paz concentra 2 milhões de pessoas. No país inteiro são 9 milhões. Menos gente que na cidade de São Paulo. Tanto La Paz quanto El Alto têm predomínio indígena. Digo, maioria quantitativa, porque a melhor qualidade de vida na Bolívia está absurdamente concentrada na elite branca. Desde que se tornaram independentes da Espanha, em 1825,
os bolivianos assistiram a mais de 190 golpes de Estado e revoluções. Isso quer dizer que o país conheceu mais golpes do que aniversários na sua existência. Você chegou a presenciar um golpe de Estado lá, não Quando foi? eu era criança. Quando você tinha... Vários golpes de Estado. Vários? Vários, tinham vários, né? Tinha um por ano, eu acho. Eu não sofri nada, né? Eu tenho lembranças de acordar de manhã e ouvir tiros, que eu achava que eram fogos de artifício, por exemplo, né? E você ter balas entrando no seu apartamento, tanques apontando para o seu prédio, você não saber se o tanque realmente vai atirar ou não, sabe? Pessoas atirando no teu prédio, pessoas atirando do teu prédio para militares contra militares. Você acordar um dia e ver que todos os prédios parecem queijo suíço. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Mais de 30% da população está em situação de pobreza extrema. As diferentes raças e culturas vivem frequentemente uma relação de disputa e até mesmo de preconceito. Eu acho que a miséria mesmo, existe muito aqui no Brasil. Lá, a miséria, eu não sei, eu Miséria sinto que... absoluta, você diz? As pessoas porque você foi não nos tendo o que mercados? comer. Você foi nos mercados? Você chegou a... Fui alguns. É uma coisa louca, tem comida para tudo quanto é lado. Não existe, isso aí eu não vi em nenhum lugar no mundo, entendeu? Você vai para o mercado e são ruas e ruas e ruas de comida sendo vendida, comida barata, sabe? Comida, então falta de comida não existe de uma maneira, entendeu? Quando eu saio da capital mais alta do mundo e resolvo vir para El Alto, a 20 minutos de carro, a temperatura cai uns 2 ou 3 graus e o ar... Enquanto La Paz sobe pelas encostas de um vale, El Alto se espalha pelo altiplano boliviano, 4.100 metros acima do nível do mar. « 90% da população de El Alto é de origem Aymara, a etnia indígena dominante na Bolívia. Deixa eu apresentar logo o meu guia, o meu primeiro amigo aqui. Gente muito boa, estudante de comunicação e trabalhador ao mesmo tempo. Um alteño típico. El Alto tiene esa connotación de ser una ciudad que está conformada por diferentes grupos étnicos. Si bien está conformada en la mayoría por personas de ascendencia aymara, también existen personas de ascendencia quechua, guaraní, inclusive del oriente, ¿no? Tú, por ejemplo, eres una mezcla de... Yo soy una mezcla de razas étnicas, se puede decir quechuas y aymaras. No hay problema de eso. Yo tengo un minutito tiene hacer cola para tiene que hacer, no se saca a la madrugada. El camino de los 6 4.000. Por favor, usted dele el micrófono al responsable, al repartidor, para que él pueda aclarar esta situación. Y si el tema del queroseno abastece para todos o no, porque hay mucha gente de que se queja que hace fila y no le venden o no alcanza a comprar 5 litros, ¿no es cierto? Adelante, Matilde. Tenemos denuncias en la radio de que... Aqui em El Alto, ao vir conhecer a Rádio Integración, eu tomei a melhor decisão da viagem. Estaba vendiendo a 2 bidoncitos más personas. ¿Qué cantidad de litros? 20 litros por cabeza. A 20 litros máximo. Sí. ¿A diario?
Essa é uma estação muito ouvida pelos 800 mil moradores de El Alto. Magda conduz um programa ao vivo. Vai me atender daqui a pouco. Está ocupada no momento com orientações aos ouvintes. Esta mi compañera está ahorita en otro lugar del Alto, está en Río Seco, en un surtidor. A intenção da Rádio Integración é, de fato, integrar as comunidades de El Alto. La radio en realidad es una radio diferente a las demás porque es una radio alternativa. Abrimos las puertas y los micrófonos de la radio a nuestra gente, a nuestro pueblo, y con ellos andamos. Si en algún momento el pueblo reivindica alguna demanda, la acompañamos, ¿no es cierto? Ahora, si el pueblo se equivoca, nosotros con ellos nos equivocamos y caemos también. Pero y si el pueblo acierta, ¿no es cierto?, y logra una victoria, también es nuestra victoria, porque nosotros hemos aportado con un granito de arena, ¿no es cierto? Esa es nuestra filosofía, o sea, servimos acá cada día a la gente, con los problemas de cada día. Se ve mucha injusticia, mucho sufrimiento, mucho dolor. Hay niños de 5 o 6 años trabajando ya en las calles. Hay niñas de 13, 14 años prostituyéndose. Hay mujeres y hombres que por falta de trabajo se han ido al alcohol. Hogares que se han desintegrado por falta de un empleo. Hay gente que no tiene una fuente de trabajo y de noche sale a hacer trata de irse a ganar unos pesos para el pan de sus hijos. Mujeres que cargadas de sus hijos desde la madrugada, entonces salen toda la noche a vender pastillas, dulces, pañuelos, lo que sea. Todo ese sufrimiento que vemos, o sea, no es normal, no puede ser normal para todos nosotros. O sea, mientras haya nuestra gente a nuestro alrededor que esté sufriendo de esa manera, nunca vamos a poder vivir tranquilos, ni aquí ni en el mundo entero, ¿no es cierto? No tenemos recursos ni riquezas para dar, pero sí tenemos el poder de estos micrófonos, porque detrás de estos micrófonos hay miles de oyentes, ¿no es cierto?, que tienen todo el poder para poder cambiar las cosas. Com quantas marchas e greves se derruba um governo? Daqui a pouco a gente vai ver como os moradores de El Alto se organizaram e acabaram mudando a história da Bolívia. Hoje eu estou conversando aqui no Rio com o ator boliviano Fernando Arce. O país dele é pequenininho e, na minha opinião, também muito complexo. Dá para perceber isso pela frequência das turbulências políticas. Em 2003, a insatisfação popular tomou conta das ruas de El Alto e La Paz. A feira 16 de julho, em El Alto, é a essência da essência dessa parte do país, por conta da paisagem, da maioria indígena e da economia informal. Queremos hoy día nosotros los bolivianos, los alteños desde acá, desde esta ciudad del Alto, empezar a trabajar y mostrar señales ya
para que dentro de 10 o 20 años no tengamos ya más ejército de delincuentes, más ejército de gente desocupada, a quienes nosotros pagamos su sueldo. ¿Y con qué sacrificio? Porque cada día estamos y cada momento estamos pagando impuestos. Queremos que los pocos recursos que tiene este país se manejen con transparencia. Ay, déjame chocar aquí. O povo de El Alto encontrou um jeito bem particular de se organizar. A população é quase toda formada por camponeses e mineiros indígenas de várias partes da Bolívia. Apenas uma minoria em El Alto tem direito de posse sobre os terrenos onde vive. Os altenhos, então, começaram a criar grupos chamados de juntas vecinales, que funcionam mais ou menos como se fossem associações de moradores. Em El Alto, existem quase 600 dessas associações, coordenadas por uma federação poderosíssima, conhecida como FERRUVE. Bem ao lado da sede da FERRUVE, fica o quartel-general da COR, a Central Obreira Regional. Mais uma organização não governamental com imenso poder de mobilização dos alteños. El pueblo, los trabajadores, están conscientes de que deben nacionalizar los recursos naturales. Entonces, aquí no estamos hablando solamente del gas, estamos hablando del agua, estamos hablando de los recursos naturales, en la madera, que hoy por hoy no se dice mucho, pero que se está saqueando. Entonces, estamos hablando de la flora y la fauna. Entonces, aquí prácticamente surge el primer instinto de autodefensa contra los intereses transnacionales. El Alto tiene una gran parte de su población es de origen aymara. Ya los aymaras tienen una tradición de ayudarse que se llama el Aini. ¿Ya? Entonces ellos tienen esa predisposición de ayudar. Si uno de los componentes en las comunidades necesita de la ayuda de otros, los otros lo ayudan, ¿no? En cualquiera de sus actividades. Pero cuando se traduce esto al momento de pedir algo al gobierno, entonces se vuelve una reacción casi automática, porque esa es su tradición, su costumbre. Ellos están formados así desde pequeños y reaccionan casi automáticamente al momento de organizarse. Quando uma decisão do poder público desagrada aos altenhos, eles tomam as ruas. Foi assim em outubro de 2003, quando os habitantes de El Alto protestaram contra medidas do governo em relação à exportação de gás natural. Tudo começou exatamente aqui, em La Serra, o centro nervoso de El Alto. Es un pueblo que estalla ya de la bronca, porque ya es una cosa, ya es otra, y la pobreza es mayor, 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 el desempleo mayor, la delincuencia mayor, ¿no es cierto? Entonces, y aparece el tema del gas, y con la disculpa del gas, encontramos los salteños y los bolivianos un punto que nos une. No habían dirigentes a la cabeza, era todo un pueblo que se movilizaba, marchaba, bajaba a La Paz, volvía a subir, marchaba alrededor de la Plaza Murillo, 1, 2 días, 3 días, ¿no es cierto? Huelga de hambre, no teníamos ni para comer y acá era una huelga de hambre porque en realidad
Los mercados habían sido desabastecidos, la comida estaba más cara que habitualmente, pero aún eso el pueblo estaba consciente de que esa fecha, ese año, era um momento decisivo. Você cortou a entrada de La Paz, do Alto para La Paz. Se você corta essa entrada, não tem como chegar mais em La Paz. Não tem como você sair de La Paz ou entrar. Não tem como você chegar no aeroporto. Então El Alto é um ponto estratégico, completamente né? estratégico. Completamente estratégico. Completamente. Com as estradas bloqueadas e a capital isolada, centenas de milhares de bolivianos ficaram sem combustível, sem gás de cozinha e até sem acesso à comida. O então presidente do país, Gonzalo Sánchez de Lozada, respondeu com intensa repressão policial. Começava o que ficou conhecido como Outubro Negro aqui na Bolívia. Altas autoridades de gobierno de entonces intentaron por las buenas y por las malas tratar de acallarnos. Recibimos amenazas personales incluso de nuestra familia, de nuestros hijos, de que nos ponían una bomba ya no era noticia ya. Estábamos distribuidos por todo el Alto, a pie, porque no podía moverse ya ni una bicicleta. Entonces todos a pie, mis compañeros vieron cómo la gente fue baleada, cómo la gente se movilizaba. Lo vimos ya en carne propia, nadie nos los contaba. Y teníamos que contarlo a través de la radio, teníamos que decirlo. Fueron días terribles. En realidad, nunca habíamos visto balas, ni gente muerta por balas, ¿no? Y esos días veíamos a nuestros hermanos, o sea, con balas acá en la frente, los huecos de bala. Habían grandes poderes económicos en el país que querían enfrentarnos, ¿no es cierto? Querían que nos matemos entre nosotros en una guerra civil. Pero el país fue tan consciente, el pueblo fue tan consciente, los salteños fuimos tan conscientes, ¿no es cierto? Porque nuestro deseo no era apropiarnos del poder. Nosotros no queremos entrar a Palacio ni al Parlamento. Lo que queremos es que haya un gobierno, ¿no es cierto?, que se identifique con las necesidades del país. A pressão popular era tanta que o presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunciou e fugiu do país. Assumiu então o vice-presidente Carlos Mesa, que logo depois também renunciou. Veio o presidente da Câmara dos Deputados, que também renunciou. Depois foi a vez do presidente da Suprema Corte, que com o país à beira de uma guerra civil, convocou eleições para 2005. E dessas eleições saiu vitorioso Evo Morales, o primeiro indígena a presidir a República da Bolívia, que sempre foi indígena. Esse é para mim? Para vos. Ese prácticamente es un gobierno indígena que tiene tanta esperanza que esperamos de que no defraude a esas ilusiones que se han sembrado. Entonces, como trabajadores, lo que nosotros podemos manifestar es de que cumpla con todo lo prometido. A elite branca, em geral, discorda ferozmente da ideologia do governo Evo Morales. E os índios, maioria no país, vão fazer cobranças ferozes o tempo todo. Bolívia, Bolívia, dias emocionantes virão por aí. Talvez na semana que vem, no mês que vem, ou no ano que vem. El tema de la nacionalización para nosotros es un paso, porque la nacionalización no se hace en un día. La dignidad de los bolivianos no se va a construir en un día. Van a ser años de lucha. Sabemos que hemos tocado poderes gigantescos y poderosos en el mundo.
¿no es cierto? Pero sabemos también que los bolivianos nos vamos a mantener unidos. Eu estava um pouco preocupado com os efeitos da altitude. Fraqueza, falta de ar, sensação febril. Quando eu desci, eu tive certeza de que não ia sentir nada. Fui pro hotel, saí para jantar e voltei um pouco tonto. Me deitei para dormir, a sensação foi aumentando, até o momento em que parecia que a minha cabeça se preparava lentamente para explodir. A temperatura do corpo subiu, eu tremia de frio, enfim, uma noite péssima. No dia seguinte, um sábado, eu já estava bem melhor. No domingo e na segunda-feira, tudo bem. Quer dizer, trabalhei com uma certa falta de ar, mas tudo bem. Até que na terça-feira, o meu quarto dia em La Paz, a cabeça explodiu. Uma dor infernal, febre o dia inteiro, muita falta de ar. Eu já estava xingando a altitude de La Paz de tudo quanto é nome, até que resolvi chamar um médico. Diagnóstico dele, salmonela, ou seja, uma infecção intestinal. Como eu não melhorei depois de 3 dias, resolvi voltar aqui para o Brasil. Fui a outro médico e novo diagnóstico. Não é salmonela, mas pode ser hepatite. Fiz exame de sangue e também não era hepatite. Ou seja, passei quase um mês doente e até hoje eu não sei o que foi que me derrubou lá na Bolívia. Eu nunca acreditei em bruxas, mas que elas existem, pelo menos na altitude.